Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento. Essa felicidade que sonhamos, a árvore dourada que admiramos, toda riada de dourados pomos. Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está apenas aonde há pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Essa poesia de 1908, do poeta Vicente de Carvalho, que fez parte da nossa Academia Brasileira de Letras, natural de Santos, em São Paulo. E ele, com essa capacidade que só os poetas têm, consegue nos levar a um raciocínio muito interessante do que nós imaginamos que seja a felicidade. Primeiro, dizer ele que nós sonhamos com essa felicidade, né? Então quer dizer que a gente já não tem uma visão lúcida, clara do que seja a felicidade. E ele diz que para nós a felicidade é uma árvore com dourados frutos, pomos. Então quando a gente sente vontade de ser feliz, a gente vai na árvore, arranca um pomo e fica feliz, né? E ela está arriadinha, assim, os galhos cheios de felicidade. Então ele diz, essa felicidade existe. O problema é que a gente nunca coloca essa felicidade onde a gente está. Então a gente está sempre feliz. Nós, por exemplo, aqui moramos num lugar onde as pessoas economizam o ano inteiro para vir para cá. Nós passamos dias sem olhar o mar, sem ver a beleza da paisagem, sem dar uma volta no calçadão, sem sentir a beleza que aqui tem. Às vezes, durante a alta temporada, a gente até se estressa, porque a cidade está cheia, é ruim de ir no mercado. Então, para nós, talvez a felicidade esteja lá em Urubici. Mas o pessoal que mora em Urubici, tudo fica economizando para vir para Itapema para ser feliz. Alguns imaginam, então, que a felicidade é ir para a Europa, enquanto muitos europeus vêm nos visitar. Então, essa preocupação nossa com a felicidade parece que não está clara. E quem se preocupou desde o início em estabelecer o que seria a felicidade foi exatamente a filosofia. Porque a filosofia é a ciência da sabedoria. A filosofia, ela é o estudo do significado da existência terrestre. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Qual a melhor forma de nós desfrutar essa grande experiência? E lá no início os gregos já queriam definir o que era a felicidade. E eles começaram dizendo que a felicidade é a ausência da dor. Muito bem, então surgiu uma linha de pesquisa, uma linha filosófica, que começou a entender que você não tem dor quando você está experimentando o prazer. É o hedonismo, cujo centro de estudo era um filósofo chamado Aristipo de Cirene. Então ele dizia que se a gente procurar coisas que nos dê prazer, nós vamos esquecer da dor e vamos ser felizes. É por isso então que a gente procura, no horário que tem, na disponibilidade que tem, fazer coisas que nos deixam com prazer. Procurar um amigo, ou procurar vários amigos, fazer uma comprinha, por que não? Ler um jornal, assistir um filme. Então nós dedicamos essas horas para experimentar esse prazer, buscando exatamente essa felicidade. Mas vejam que muitas pessoas se perdem na busca dessa felicidade, porque muitas vezes nós fizemos isso ao limite. Algumas pessoas transformam determinadas coisas que geram prazer numa compulsão, num vício. Então as pessoas dizem que, em regra, existem 3 prazeres que mais nos satisfazem. E esses prazeres as pessoas dizem que é comer, descansar e amar. O amar aqui não é no sentido cristão, infelizmente. Né? As pessoas entendem que é o amor da sensualidade, da prática sexual. E aí nós ficamos pensando, mas se realmente, quanto mais eu tenho essa sensação de prazer, mais feliz eu fico, se isso realmente é verdade, quando eu vou na casa da mãe e a mãe faz aquela comidinha que todo mundo gosta, e eu vou lá e como um prato, me sinto bem, feliz, repito, e me sinto feliz. E aí eu repito de novo e já começa a me passar mal. Eu já começo a me sentir mal. E aí todo prazer se vai embora, né? Vou à tarde para casa, fico lá passando mal.
Se descansar dá prazer, por que quando a gente no domingo levanta muito tarde, a gente fica com aquela sensação desagradável de que perdeu o dia que a gente deveria aproveitar para nós? Que é exatamente o dia que a gente não trabalha. Então parece que o descansar também tem um limite. E por que as pessoas se entregam à idolatria do sexo e terminam exaustas, cansadas? Por que elas se perdem e transformam aquilo numa tortura? Então nós poderíamos dizer que só procurar o prazer não traz a felicidade. Mas um outro filósofo, Epícoro de Samos, que criou o epicurismo, ele disse, não, para que eu possa experimentar o prazer, eu preciso ter, eu preciso poder, porque se eu posso eu compro, e se eu compro eu gozo, e aí eu tenho prazer. Então começou-se a pensar que a felicidade era você ter, acumular. E aí nós ficamos pensando, tem tanta gente que é escravo do que tem. Adquire uma casa, mas ninguém pode usar porque vai sujar. Adquire um móvel novo, mas Deus me livre que venha minha irmã aqui com aquelas crianças novas que vão me rasgar o sofá. Compra um carro, último modelo, mas não sai na rua, porque se deixar na rua, alguém vai arranhar. E aí? Adquire tal propriedade, mas descobre que os impostos dessa propriedade são muito altos e não tem como pagar. A piscina nova tem que pagar para limpar, tem que pagar não sei para isso, para aquilo. E aí a gente começa a transformar aquilo que seria para a gente ser feliz numa verdadeira tortura. E tem gente que é feliz ou que não é feliz porque não tem. Essa é a maioria de nós, né? Essa história a gente conhece. O Divaldo conta uma história muito interessante de uma colega de trabalho. Nós sabemos que ele trabalhava numa repartição pública. E ele tinha uma colega de trabalho que sempre chegava meio amargurada. E ele, preocupado em que ela conseguisse se sentir melhor, chegava para ela e dizia, ué, o que você tem? Ah, eu estou muito infeliz, Valdo, muito infeliz. Mas por que toda essa felicidade? Ela dizia, meu Deus, eu saio daqui do horário de trabalho correndo para a escola, tenho que estudar de noite, mal durmo, já tenho que voltar para cá. Eu acho que eu só vou ser realmente feliz quando eu terminar os estudos. Divaldo, reza para mim terminar logo esses estudos. E o Divaldo rezava, né? Para que ela realmente conseguisse terminar essa fase difícil que muitos de nós enfrentamos e para que então pudesse ter a noite livre e alcançar a felicidade. Um dia ela terminou os estudos e daí o Divaldo perguntou, e aí, agora está feliz? Que nada, que adianta? Agora me formei, se eu não melhorar o meu salário, se eu não arrumar a promoção, como é que vai ser feliz? O dinheiro continua curto. Pô, Divaldo, reza para mim, para que eu possa então melhorar financeiramente. E o Divaldo pacientemente então começou a rezar. Aí um dia ela foi promovida, virou chefe dele. Aí ele chegou e disse, e agora, tá feliz? E ela, mais ou menos, sabe? Porque, assim, ó, agora que eu estudei bastante, arrumei um emprego novo, agora eu não queria mais viver sozinha. Eu queria casar, arrumar alguém para mim ser feliz. Reza para mim, Divaldo, para mim ser casar e arrumar alguém. O Divaldo pensa, mas eu estou solteira até hoje, vou ter que rezar para os outros casar. Aí rezava para ela casar. Um dia ela convidou ele para ir para a cerimônia do casamento, né? Ela arrumou alguém, né? E aí, então, no dia do casamento, logo depois, no dia seguinte, o Divaldo perguntou, e agora, tá feliz? E ela, mais ou menos, né? Porque tu vê agora de emprego novo, ganhando um pouco melhor, com o marido, mas morar com a sogra, quem merece morar com a sogra? Agora só vou ser feliz se eu tiver uma casa, morar sozinho. E aí, um dia, ela entrou naquelas antigas casas, né? Que a gente ganhava casa e um carnezinho de 30 anos, né? Um BNHzinho. E aí o Divaldo dizia, agora tá feliz, que tá morando sozinho, mas meu Deus, aquela casa é tão solitária, tão triste. Agora a gente precisa de um nenê, precisa ter um filho para ser feliz. Reza para mim, Divaldo, para ter um filho. E o Divaldo ia lá e rezava por ela. Ela ficou grávida, teve um nenê, e ele falou, e agora tá feliz? E ela disse, que nada, enquanto esse menino não se formar, eu não vou ter felicidade nenhuma. Então esse é o escravo da felicidade que não tem. Porque agora tudo vai começar de novo com o filho, e depois com o neto, e nunca vai se resolver essa situação. Então essa escola que prega que ter é ser feliz, parece que não está também com toda a razão. E é exatamente por causa disso que um outro filósofo criou uma outra escola, que dizia que felicidade é não ter nada. Então ele morava, o nome dele é Diógenes de Sinope, né? Ele criou uma escola que chama-se cinismo, mas não é com a conotação da palavra que a gente conhece hoje, né?
Hoje a gente empresta outra coisa, outro entendimento para essa palavra, mas é uma escola filosófica, o cinismo. E ele então morava dentro do barril, né? Que nem o Chaves da televisão, né? A única diferença é que ele, ao invés de deixar o barril virado para cima e tomar chuva, ele virava o barril para não se molhar. E ele nem roupa não usava, porque ele dizia que até a roupa tira a felicidade da pessoa. Então as pessoas tinham que sair correndo na rua, ele peladão lá, né? Passeando na rua e as pessoas tentando botar alguma coisa para não escandalizar a cidade. Uma coisa interessante do Diógenes é que ele andava de dia com uma lanterna na mão. Uma lanterna naquela época era uma lanterna com um óleo, né, queimando. E ele dizia que ele iluminava porque ele não conseguia achar um homem honesto. Gente, ele morava na Grécia, não era no Brasil. Então não vou fazer confusão agora, tá? Mas ele também estava lá tentando achar uma pessoa honesta. E ele então dizia, olha, a única felicidade que existe é não ter coisa nenhuma. Muito bem, naquela época em que ele viveu, também viveu o Alexandre, que vocês viram no filme Alexandre o Grande, aquele que era da Macedônia, tornou-se rei com 20 anos e conquistou mais ou menos tudo que a gente imaginava que era um mundo civilizado, né? E nós vamos lembrar, quem viu o filme vai lembrar, que no início do filme mostra uma cena que ele está sendo orientado, educado. E aquele educador dele depois vai contar a história inteira, né? Então a gente imagina que ali quem podia estar representando aquela figura é o Aristóteles, porque o professor dele foi o Aristóteles. Então, se nós lembrarmos no colégio, a gente aprendeu no colégio, né, que 3 grandes filósofos sedimentaram a filosofia no início, né? Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, né, que a gente vai estudar sempre no colégio. Aquele foi o professor do Alexandre o Grande, o Alexandre III da Macedônia. E ele então tinha essa satisfação de conhecer grandes filósofos, de discutir a filosofia. Quando ele conquistou a Grécia, ele disse, bom, agora eu vou conhecer o filósofo mais famoso que existe no momento. Quem era? O Peladão, o Diógenes, né? E ele então chegou lá, tomou a Grécia, né? Especialmente Corinto, que é onde ele vivia, e disse lá para o prefeito, né? Para a autoridade do local, diz, olha, se você não me trouxer o Diógenes aqui, que eu quero muito conhecer, eu vou incendiar tudo, vou botar tudo a perder, vocês não vão ter mais nem lenha para queimar, porque até a lenha vai ser queimada aqui por mim. Porque eu quero conhecer o Diógenes. E aí as pessoas foram lá, né? Sabiam do temperamento dele difícil, foram lá, meu Deus, será que ele vai atender o desejo aqui do Alexandre o Grande, né? Chegaram, ô Diógenes, você precisa ir lá, ele está conquistando o mundo, ele é muito poderoso com seus exércitos, então você precisa ir lá conhecer, que ele quer conhecer você. Ele disse, eu não vou não, nem sei quem é ele, né? Ele disse, não, mas ele disse que se você não ir, ele vai queimar tudo, ele vai destroçar nossa cidade, nós não vamos ter mais nada. Ele disse, agora que eu não vou mesmo, porque daí todo mundo vai começar a ser feliz. Vocês vivem nessa infelicidade total, então vocês vão conquistar a felicidade. E não foi. Aí então, Alexandre, para não cumprir aquela pena tão severa que ele impôs, né? Entendeu que ele não quis, e lá veio ele, e foi até onde ele morava, no barril. Então tem aquela passagem, né, que a gente estuda e verifica, né, que ele chega com o seu cavalo imponente, os seus generais, e está lá o Diógenes tomando sol, né, fazendo o banho de sol dele, e aí eles colocam os cavalos na frente, e aí tapam o sol, e daí o Alexandre diz para ele, olha, eu admiro demais, eu sei que você é o filósofo mais interessante, mais inteligente da nossa época. E como eu sou dono do mundo, eu te dou o que tu pedir, até metade do mundo eu te dou tudo o que tu pedir. Pode pedir que eu mando buscar. Para quem não queria ter nada, né? Para quem achava que isso era infelicidade. Aí ele diz então para o Alexandre, né? Eu não quero nada de você, só não me tire o que você não pode me dar. Era o sol, né? Que o sol que ele estava tomando banho de sol, Alexandre o Grande tirou dele, né? Tapou o sol e não deixou que ele continuasse o banho de sol. Então é um conceito de que ser feliz é não ter nada, estar desprendido. Mas aí nós ficamos pensando, será que isso resolve? Se todo mundo não tiver nada, como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai se alimentar? Como é que a gente vai se vestir? Se nós ficarmos que nem ele aqui no nosso frio de hoje, desse mês, né? No final da noite vai ter problema, aí vai ter gente desencarnando de frio. Né? Se nós não tivermos, ele vivia
do que os outros lhe davam, né? Mas se todos nós resolvemos viver do que os outros nos dão, do alimento que o outro nos dá, do agasalho que empresta no inverno, todo mundo, ninguém vai ter, não vai dar certo esse conceito também. Então, essa escola também não resolveu o problema. Surgiu então a escola estoica, de Zenão de Sítio, que diz o seguinte: ter ou não ter não faz a menor diferença. O que faz diferente é se você é virtuoso ou se você é viciado. Se você tomar uma atitude estoica perante a dor, lembram que a definição original era: eu sou feliz porque eu evito a dor. Se você tem uma atitude estoica, uma atitude nobre, uma atitude de quem é virtuoso, você ignora a dor e você se torna feliz. Porque o que torna a pessoa infeliz é o vício. É você ter uma dependência, é você estar preso àquilo que te faz mal. Então Zenão dizia: esquece a dor, esquece a posse, esquece se você tem ou não tem. Tenha uma atitude correta, desenvolva em você as virtudes. E vejam que o Espiritismo vai dizer: qual é a mais importante das virtudes? Né? Será perguntado, e os Espíritos vão dizer: tudo aquilo que se faz para vencer o vício é uma virtude importante. Né? Então existe essa dicotomia entre eu ser virtuoso ou ser viciado. Ter aquela índole de usar as coisas, de usar aquilo que Deus deu para mim de forma exagerada, desequilibrada. Os próprios gregos, né, tinham lá um templo dedicado, né, o templo de Delfos, dedicado a consultas aos espíritos. Vamos falar do que era realmente, né? Então tinha lá uma médium, que eles chamavam pitonisa, e todo mundo ia lá se consultar, perguntar para aquela pitonisa, que era uma médium. O que eles deveriam fazer aqui, o que eles deveriam fazer ali. E para que ficasse marcado algumas regras nesse templo, eles escreveram 2 frases na entrada do templo, que não se sabe realmente quem mandou escrever. Porque lá muito antigamente existiam 7 sábios gregos. E como eles remontam muito ao passado, provavelmente teria sido eles que mandaram escrever. Uma todos nós conhecemos. Dizia: conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Nos ensinando a importância da gente se conhecer. Mas dizia uma outra que pouca gente comenta. Dizia uma assim: nada em excesso. Então o Espiritismo vai nos explicar que a paixão é muito importante. Que a paixão transforma minhas forças 10 vezes mais quando eu estou apaixonado por alguma coisa. Mas que quem tem que governar a paixão é nós. E não a paixão nos governar. O vício é quando nós deixamos a nossa paixão nos governar. Ao invés de nós, os espíritos dizem, é como se fosse um corcel, um cavalo. Enquanto você está usando o cavalo para você ir aonde você quer, ótimo. Mas quando o cavalo começa a decidir sozinho para onde que ele quer ir, aí você tem um problema. Aí você deixou a paixão passar exatamente desse modelo que os gregos nos emprestaram. Você deixou ela passar por excesso. Então ela vai te fazer mal. Muito bem, mas aquele que seria o mais importante que nós queremos destacar entre os gregos, certamente será Sócrates, né? Alguém já deve ter pensado, mas e Sócrates? Não falou da felicidade? Sim, Sócrates falou da felicidade. E Sócrates dizia o seguinte: se você quer ser feliz, basta 3 regrinhas. Opa, já valeu a pena ter vindo, né? Só 3 regrinhas e eu vou ser feliz. Então ele dizia: seja feliz. E você será feliz tendo um coração apaziguado, uma consciência tranquila e um caráter reto. Complicou. Só 3 coisinhas, mas 3 coisinhas tão difícil, né? Então ele dizia: você não pode ter culpa, você não pode ter remorso, e você não pode também, além dessas 2, você não pode ter conflito. Vejam, quem sente culpa é exatamente a pessoa que o coração ainda não está em equilíbrio. Né? Ela não sabe exatamente o que é dela e o que é do próximo. Então ela ainda sente ainda não admitiu talvez até a sua própria culpa, né? Então o seu coração não está em paz. Logo em seguida ela se dá conta que ela também está estragando a vida dela, né? E ela começa a sentir o remorso. Opa, tem coisa aqui que eu fiz errado para os outros. Né? Se você tem o teu remorso,
a tua consciência não está tranquila. E por último, ela se convence de para onde ela está indo e o que ela quer da vida. Ela não tem mais conflito. E aí ela vai ter um caráter reto. Ela vai agir no bem. Então esse conceito de Sócrates, que muitas vezes a gente esquece de revisitar, é o que dava a ele a tranquilidade. Quando ele foi condenado à morte, né, ele pregava na praça pública e ele pregava a retidão. E os governantes da época, gente, era a Grécia, estou falando da Grécia, né? Eram muito corruptos. E aí o que eles pensavam? Nós temos que botar esse cara na cadeia, condenar esse cara, está corrompendo os nossos jovens. E assim o fizeram, condenaram ele a morrer tomando um veneno, cicuta. E aí o juiz, quando julgou ele, disse, eu te condeno à morte. E ele riu e disse, mas eu já nasci condenado a morrer, todos nós vamos morrer. A tranquilidade daquele que não está temeroso perante a condenação. Quando ele está na cadeia, o seu discípulo suborna o guarda e vai lá e diz, mestre, vamos fugir, eu subornei o guarda. E ele diz, e você quer que eu saia daqui para pregar a honradez? Depois de ter fugido do meu destino? Então a consciência tranquila, a esposa diz, mas você é inocente. E ele diz, você preferia que eu fosse culpado? Melhor morrer condenado e inocente do que não morrer, viver uma vida boa e ser culpado. Porque em algum momento a coisa vai realmente desvirtuar. Mas todos os filósofos nos surpreendeu mais do que Jesus. Jesus, quando fala da felicidade, ele nos escandaliza. Porque ele não fala felicidade, ele fala bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Se encaixamos, né, gente? Era esse aí que eu era, né? É exatamente a situação que a gente muitas vezes está em sofrimento, está sendo perseguido, está sofrendo injustiça. Jesus está dizendo que você é feliz. Mas como entender o conceito de Jesus sem ler o capítulo 18 de João, quando ele conta que Jesus foi levado preso, né, perante lá o Pilatos, né? E quando Pilatos pergunta para ele, você realmente é rei? E ele diz, você que diz ou alguém que te contou? Eu não sou judeu, responda você se você é ou não é rei. Ele diz, sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. É somente quando nós entendemos o conceito da proposta que Jesus veio fazer para nós que a gente começa a entender o conceito que ele tinha de felicidade. Bem-aventurados que choram, porque os que choram não estão fazendo os outros chorar. Ele está dizendo infeliz de quem fez você chorar. Bem-aventurados que são perseguidos, porque os perseguidores são infelizes. Bem-aventurados sim os que sofrem, porque os que sofrem já estão na fase em que você começa a acertar suas contas, a se melhorar, a sair daquele estado inicial em que você não admite a culpa, que nós vamos trocar aqui por um termo mais espírita, né? Que você não assume a responsabilidade, porque culpa só nos faz mal, né? Nós precisamos assumir a responsabilidade, né? Responsabilidade pelo que nós fizemos. Culpa não é um sentimento bom, é um sentimento que nos leva a lugares ruins. Então, quando a gente começa a sair daquele que não admite a responsabilidade para ser o que assume a responsabilidade, quando nós saímos do estado daquele que não se arrepende para entrar no estado de arrependimento, e quando nós, na sequência, começamos a sofrer a expiação, que nada mais é do que aprendizado, nós somos felizes. Porque aqueles que estão aproveitando a vida, esses nem se deram conta das responsabilidades do que fazem. Esses ainda estão lá no início da estrada. Eles fazem tudo e a consciência nem toma conhecimento. Porque eles são inconscientes das suas responsabilidades. Nós não, nós já estamos sofrendo. Nós já estamos, na verdade, expiando. Porque aqui não é o reino que a gente vai ser feliz. A felicidade não é desse mundo. Quem lê os escritos de Salomão em Eclesiastes vai ver que ele diz que ele teve tudo. Mais do que qualquer um, Salomão teve tudo. Mas ainda assim não foi feliz. Porque a felicidade ele não ia conquistar aqui. Ele diz, colocaram tudo aos meus pés. Mas isso não me bastou. Se Salomão não conseguiu ser feliz, imagina nós. Ele que realmente cria tanto no Deus único,
e era um dos homens mais sábios que a história registrou. Então não será para nós que essa felicidade vai vir facinho, né? E é o que o Espiritismo vem a nos explicar. Né? Quando nós abrimos, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. A gente vai lá, a instrução dos espíritos, né? E aí lá tem o cardeal Morlot, né? O cardeal Morlot, só para nós entender, era um cardeal. Inclusive era um cardeal em Paris, né? Ele desencarna em 1863 e em 64 ele dá uma comunicação. A gente acha que espírita é que toca a vida ganha, né? Nem sempre. O cardeal, um ano depois, já estava trabalhando na codificação. E era o cardeal de Paris. E aí ele vai lá e escreve, nos dizendo assim, felicidade não é desse mundo. A Terra é um mundo de provas e expiações. É como se a gente quisesse ir para a faculdade, mas não tivesse no ensino básico. Nós vamos um dia para a faculdade. Um dia nós vamos fazer aquela pós-graduação tão sonhada. Mas antes tem que fazer o ensino básico. Antes tem que aprender passinho a passinho. E a gente quer apressar as coisas. Mas hoje a gente sabe, não vai viver só essa vida. Nós estamos construindo a nossa vida através de várias experiências. A gente ainda é atrasadinho, né? Então a gente precisa começar no básico. Aprender o mínimo. Nós ainda não nos conhecemos a nós mesmos. Nós ainda cometemos excessos. Então essas experiências que a gente diz que é infelicidade, que na verdade são experiências de aprendizagem, vão nos levar a um lugar melhor para aqueles que aproveitarem. Porque tem gente que sofre a vida inteira e não aprende nada, tá, gente? Isso é importante destacar. Você tem que tentar aprender com as adversidades. Porque senão, ao invés de passar uma vez por aquela adversidade, você vai passar tantas quantas forem necessárias para você aprender o que a vida quer te ensinar. A vida está tentando ensinar alguma coisa para você. Então ele diz, a Terra é um mundo destinado a provas e expiações. Nós não vamos encontrar aqui homens plenamente felizes. Diz ele, nem toda riqueza, nem todo poder, nem a florida juventude nos garante a felicidade. 3 coisas que as pessoas acham que traz a felicidade. Eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero e eu sou jovem. E ele diz, não adianta. Não é isso que vai te dar felicidade. E aí se nós formos também lá, no mesmo capítulo, também nas instruções dos Espíritos, consultar uma outra passagem que fala da infelicidade real, escrita por Delfine de Girardin, desencarnou em 1855 e em 1861 dá a comunicação. Era uma senhora que morava em Paris. Logo que começou o movimento das mesas girantes, ela se interessou, era muito culta, uma escritora famosa. Inclusive usava o pseudônimo de homem para escrever no jornal, porque as mulheres não podiam escrever no jornal. Então ela usava um pseudônimo para escrever no jornal, uma precursora das conquistas femininas. E daí ela escreve lá sobre a infelicidade real. Então ela diz, não importa o acontecimento, importa a consequência do acontecimento. Importa é qual a consequência futura do que está acontecendo agora. É isso que nós teríamos que olhar. Então, por exemplo, o estudante que tem a prova no outro dia e aí a turma faz uma festa. Então, hoje à noite nós vamos fazer uma bebedeira, né? Vamos aproveitar. O estudante diz, não, eu não vou, eu tenho prova, eu vou ficar estudando. Aparentemente, os outros foram para a felicidade e ele se abraçou com a felicidade, estudar a noite inteira. E no outro dia? Quando todo mundo tiver com a cabeça na carteira fazendo a prova, quem será o feliz? E na vida profissional? Quem terá alcançado os melhores postos? Aquele que viveu durante o período de faculdade na farra, como dizem os jovens? Ou aquele que foi realmente o Caxias, né, que dizem? Lembrando o nosso patrono do exército, né? O Caxias, que realmente estudou, que realmente se importou em tirar boa nota. Quem será que realmente é o feliz e o infeliz? Quem terá realmente uma maturidade, uma idade madura boa? Quem vai se aposentar mais cedo? Quem vai ganhar mais dinheiro? Então é o que ela diz. Delfina de Girardin nos diz, olha as consequências do que você está fazendo. Essa mulher admirável, amiga de Vitor Hugo,
Quando Vitor Hugo foi exilado na ilha de Jersey pelo Napoleão, né, por questões políticas, obviamente, né, ela foi visitá-lo e ele não acreditava em nada de reencarnação. Isso aí é coisa de gente doente, isso aí não existe, espírito e coisa. Mas interessante, a filha dele, anos antes, tinha se casado com um jovem rapaz e durante a lua de mel, os primeiros dias, o barco virou, os dois se afogaram. Então, Delfino de Gerardin vai para onde ele estava exilado e pega uma mesinha das mesas girantes e fica tentando evocar Leopoldina, a filha. Até que um dia, dentro da prisão, ela evoca Delfina, e a filha vem, Leopoldina, e discorre sobre tudo o que aconteceu durante seu desencarne. Então nós temos o próprio Vitor Hugo convertido ao espiritualismo pela experiência prática, por aquilo que não se pode negar, pelos detalhes que só ele sabia, que a filha tinha memória, mas que outra pessoa não poderia ter. E por fim, nós temos que examinar Kardec. O que Kardec vai dizer na Revista Espírita em março de 1865, quando ele fala da felicidade, ele dirá: a felicidade depende das qualidades morais e não do estado material em que a pessoa está inserida. E aí nós começamos a pensar assim: meu Deus, mas então basta eu ser uma pessoa melhor para ser feliz? Basta. Quer um exemplo? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes completou 50 anos de desencarne, fizeram uma festa para ele, então foi concedido, né, pela sua protetora, Maria, que ele escolhesse onde é que ele queria continuar a sua vida. Olha que coisa interessante. Olha, você já prestou muitos serviços para a Terra, né, para o Brasil, para aqueles brasileiros que ficam lá: doutor Bezerra, me ajuda que agora eu estou com dor na perna, né? Na outra semana a dor é no braço e a gente vai de novo para o Bezerra. Mas não é só nós. Tem 50 mil pessoas rezando para ele. Então agora você pode escolher, vá para onde você quiser. E ele, minha mãe, né? Ele não fala com Maria, ele fala com a emissária, né? Diga para minha mãe que se ela me permitir, eu quero continuar por aqui. Nossa, imagina, me oferece para ver se eu quero sair aqui da Terra, viver com essa turma aí, mas meu Deus, sai correndo para Júpiter na mesma hora? Né? E ele diz: não, eu quero ficar aqui. É aqui que eu sou feliz, é aqui que tem trabalho. E aí, quando ele completa 100 anos do seu desencarne, vem de novo a emissária e diz: meu querido Bezerra, nossa mãe consentiu que agora você escolha para onde você quer ir. E ele diz: diga para minha mãe que se eu puder ficar aqui, eu quero ficar aqui. No meio desse sofredor, dessa gente que só se lamenta, que fica chamando o meu nome. A felicidade dele não depende do nosso estado material que nós vivemos, porque ele tem as qualidades no coração. Então, quando a gente fala: meu Deus, eu quero me melhorar porque eu quero ir para o reino dos céus. O reino dos céus está dentro do coração da gente. Jesus define, lá numa historinha contada por Humberto de Campos, o que é o reino dos céus? É um juiz do templo que pergunta para ele: mas o que pensas tu seja o reino dos céus? Ele diz: o reino dos céus é uma obra divina no coração do homem. Deus está construindo o reino dos céus dentro do nosso coração. E aí quando a gente diz assim: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque Deus escolheu para você que a sua edificação seja através desse meio. Seja através dessa experiência. Seja através dessa luta, desse obstáculo, dessa dor. Para que você possa, ao despertar do lado de lá, pensar: nossa, eu aproveitei a escola. Além de comer a merenda, ainda passei de ano. É isso que Deus está reservando para todos nós. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes o mundo nos vende uma felicidade que de fato não existe. Que de fato não vai nos fazer felizes. Quando nós muitas vezes estamos naquele momento mais difícil, recorremos ao amigo: faça uma viagem, vá para longe, fuja do marido, do casamento, dos filhos, dos que te incomodam, muda de prédio. A felicidade não depende do meio material onde nós estamos inseridos, mas das qualidades morais que temos dentro de nós. E então, gente, a felicidade existe? Existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está apenas onde nós a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Que Jesus nos abençoe.